Que alegria podermos estarmos se vendo pelo menos virtualmente nesse tempo de quarentena. Espero que esteja tudo bem com você e a sua família. Com a gente, graças a Deus, está tudo bem. Hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes santos, duas pilastras da nossa fé, duas pessoas tão importantíssimas para a história da nossa igreja e continua até sendo até hoje. Então, eu convido a você nesse momento a gente juntos meditar um pouco sobre o sentido desta solenidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para bem iniciarmos, pedimos perdão pelas vezes que não fomos capazes de transmitir a nossa fé, ou até mesmo como São Pedro e São Paulo, que testemunharam a sua fé, nós não fomos testemunhas do amor de Cristo na vida do outro. Peçamos perdão a Deus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, um dizes que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. E te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Bom, neste domingo, como eu disse no início, a igreja comemora ou celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. E qual é a sua importância para a igreja? Primeiramente, é um dia muito importante, um dia que a gente deve rezar primeiramente pelo nosso Papa Francisco, o nosso sucessor de Pedro, ele que sucedeu Pedro, ele que, como diz no Evangelho, está com as chaves do reino do céu. Tudo que ele desliga aqui na terra é desligado no céu, e tudo que ele liga lá no céu é ligado aqui na terra. Quantas graças nós já tivemos de vários papas que ligaram a nós aos céus, Quantas encíclicas a favor da vida, quantas encíclicas ou cartas, documentos que os papas escreveram em defesa do dogma da Virgem Maria, em defesa da nossa própria fé, em defesa do Deus Trino, enfim, quanta riqueza. Jesus faz uma pergunta muito interessante no Evangelho de hoje, Quem o povo diz que eu sou? A gente pode até fazer uma analogia atual, recente até. No Facebook agora está conduzindo uma brincadeira, o pessoal está perguntando quem sou eu, Então, que Alessandro que você conhece, que Fátima você conhece?
E seria mais ou menos isso que, se Jesus tivesse um Facebook, seria mais ou menos isso que Jesus estaria nos perguntando. Quem é o Jesus que tu conheces? Que Jesus tu conheces? É o Jesus histórico? É o Jesus personagem da Bíblia? É o Jesus que faz milagre? É o Jesus que morreu por você na cruz? Que Jesus nós conhecemos? Quem é esse Salvador em nossa vida? Veja que entre os apóstolos o primeiro a responder foi Pedro, porque Pedro é o líder dos apóstolos, ele que prontamente o Espírito Santo o ilumina e o responde: Tu és o Filho de Deus vivo. Veja essa profissão de fé tão linda de São Pedro. Eu gostaria até mesmo de perguntar para você que está me vendo. Se você pudesse escolher, qual dos dois apóstolos você gostaria de ser? São Pedro ou São Paulo? Porque os dois têm sua importância na igreja. Pensa aí, que apóstolo você gostaria de ser? No final eu vou dizer qual apóstolo eu gostaria de ser. Ou qual apóstolo eu me identifico mais. São Pedro, ele conhece Jesus, Jesus o convida, né? Venha ser pescador de homens, vem e segue, Pedro. E Pedro, ele é um homem muito impulsivo, né? Pedro, se a gente pensar na emoção de Pedro, Pedro seria uma pessoa colérica. Então, uma pessoa colérica, uma pessoa explosiva que dá as primeiras respostas, a pessoa que se na hora que ela está nervosa, ela já explode. Pedro seria esta pessoa. No entanto, no Evangelho nós percebemos que Pedro é o primeiro a falar, né? Paulo já não. Paulo já é uma pessoa mais racional, uma pessoa mais tranquila. Você percebe ao ler as cartas de Paulo, que Paulo ele sempre mantém uma calma. Na segunda leitura de hoje, São Paulo vai dizer, né? Eu venci a corrida, combati o bom combate. São Paulo vai mostrar que não tem medo da fé. São Paulo vai mostrar que ele cumpriu a sua missão. E se a gente comparar Pedro e Paulo, porque não tem como colocar uma balança, quem é o mais importante, esse ou aquele, mas ambos são colunas para a nossa igreja, pensar, são diferenças muito grandes entre Paulo e Pedro. Pedro, né, sucessor, vai ser, né, próximos papas vão ser o seu sucessor. Pedro é aquele que conheceu Jesus, viveu com Jesus, esteve com Jesus no momento da transfiguração. Pedro é aquele que também nega Jesus Cristo. Pedro é aquele que não vive verdadeiramente a sua fé. Ou melhor, antes da descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, Pedro é aquele que, antes do Espírito Santo descer sobre ele e dar a coragem a Pedro, como a gente vai ver lá nos Atos dos Apóstolos, Pedro ele nega Jesus. Ele vai dizer para Jesus também, né? Senhor, eu darei minha vida por ti, eu não deixarei que morras. E Jesus o repreende e diz: Pedro, afasta-te de mim, Satanás, né? É necessário que o Filho do Homem morra para trazer a salvação. E logo depois da descida do Espírito Santo, nós vemos que no primeiro discurso de São Pedro, sem contar homens e mulheres, diz a palavra de Deus, que ele converteu mais de 5.000 pessoas. E São Paulo é bem o oposto de Pedro. São Paulo é aquele que, a caminho de Damasco, estava perseguindo cristão, matava cristão,
queimava os cristãos, colocava os cristãos para morrer com os leões. Porém, ele tem uma experiência com o próprio Cristo Jesus. Mas interessante, Paulo não o vê. Ele tem a visão da grande luz que tira, que te cega a sua visão. Paulo não conheceu a Jesus. Porém, a sua conversão foi imediata. Paulo foi aquele que, graças a São Paulo, ele levou a palavra de Deus a vários lugares, né? A Ásia Menor, a outros cantos. Ele que formou diversas comunidades, né? Como Coríntios, né? Entre tantas outras. Paulo tinha um espírito missionário, e até Paulo e Pedro, no primeiro concílio, eles definem muitas coisas juntas, né? Mas sempre Paulo, apesar de ser considerado o apóstolo menor, por não ter conhecido Jesus Cristo, ele concorda com Pedro, ele obedece a Pedro, mostrando uma obediência ao Papa. Qual é a mensagem principal do Evangelho hoje para nós? Seremos duas mensagens. Primeiro, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Qual Jesus eu estou buscando a seguir? O Jesus da Palavra de Deus? Ou o Jesus que me agrada? O Jesus que faz milagre? Aquele Jesus que atende minhas orações na hora que eu preciso, mas depois eu esqueço dele? Ou é o Jesus que é o meu amigo, que eu busco rezar todas as manhãs, e todas as manhãs eu busco conversar, durante o dia eu busco a sua presença? Qual é o Cristo que nós queremos conhecer? E a segunda mensagem é: será que nós estamos tendo a coragem de Paulo e a coragem de Pedro? De também sermos evangelizadores? Evangelizar, ser missionários? Quantas pessoas nós temos a coragem de falar de Deus, da palavra de Deus? Quantas pessoas a gente tem anunciado esse Cristo? Paulo, quando ele conhece esse amor verdadeiro de Jesus, ele não se contém. Ele quer passar essa mensagem do Evangelho à frente. Então que nós seguimos o exemplo de Pedro, nós seguimos o exemplo de Jesus. E eu disse lá, comecinho, que eu iria dizer qual é o apóstolo que eu mais me identifico. E o apóstolo que eu mais me identifico é São Pedro. Porque foi o apóstolo que, para mim, é o apóstolo que mais se aproxima de mim. É o apóstolo que diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas é o mesmo apóstolo que diz, né, que nega Cristo. É o mesmo apóstolo que, no momento da crucificação, negou a Jesus. É o mesmo apóstolo que não queria que Jesus morresse. Muitas vezes, né, somos como Pedro, não entendemos, não compreendemos a fé, os desígnios de Deus, mas quando o Senhor pergunta, a gente responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Que nós tenhamos um coração voltado, como Pedro e como Paulo, à mensagem do Evangelho. Amém? E encerremos então rezando pelo nosso Papa Francisco, para que Deus o abençoe na sua missão de Papa, na sua missão de guiar essa barca de Pedro. Que a Virgem Maria o conduza e conduza a todos os outros que vivem de missão, como São Paulo viveu, todos os que têm a coragem de levar a palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, um bom final de semana e um abençoado início de semana para todos vocês.